Quando você partir desta terra, quando você morrer, que tipo de sentimento você vai deixar nas pessoas? Saudades ou alívio? Pensa nisso. Fica comigo aí. Bom dia! Tudo bem aí com você? Por aqui, mais uma semana começando, uma segunda-feira abençoada. Eu espero que o Senhor abençoe a sua casa, a sua vida, os seus projetos, os seus filhos, sua família, seus negócios, tudo que seja amplamente abençoado pelo Senhor. Amém? Eu quero pensar com vocês hoje sobre um assunto aqui que me veio ao coração. O livro de Provérbios, no capítulo 13, no verso 22, ele nos deixa a seguinte mensagem: o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. O texto aqui claramente está falando de herança, de bens materiais. O homem de bem deixa herança para os filhos dos seus filhos. Mas tem um outro tipo de herança, que não é uma herança física. É algo que a gente deixa como valor para as próximas gerações. Eu acredito que esse seja o maior bem que um homem pode deixar para aqueles que virão depois dele. Entendendo que herança é o que a gente deixa para as pessoas e legado é o que a gente deixa nas pessoas. Eu queria pensar um pouquinho com você sobre isso hoje. Às vezes a gente passa a vida inteira correndo atrás de bens materiais para suprir os nossos, para deixar para eles alguma coisa que lhes garanta uma estabilidade, uma vida tranquila, e a gente esquece de deixar neles os verdadeiros valores que vão nortear a vida deles no futuro. E a Bíblia tem alguns alertas muito interessantes para nós. Por exemplo, lá no Evangelho de Mateus, se a gente abrir no capítulo 6, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 19 a 20, o Senhor nos dá uma orientação muito profunda, que às vezes a gente não atenta para elas. Quando ele diz assim, Mateus 6,19: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. E aí ele termina no 21 dizendo: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O que nós deixaremos para aqueles que vão ficar após nós, depois da nossa morte? Em alguns casos, um alívio muito grande. Eu espero que esse não seja o meu caso. Em outros, saudades. Mas mais do que isso, eu acredito que a gente precise deixar legados, que foi aquilo que a gente comunicou durante a nossa vida. E para eu comunicar valores eternos, eu preciso não somente ter, mas eu preciso ser. E o ser custa caro.
eu pensei aqui como que a gente poderia deixar um legado de valor, realmente boas lembranças, mas mais do que isso, porque boas lembranças, ela com o tempo se esvaem, elas se apagam, é como neblina, como fumaça. Mas como deixar algo para as gerações posteriores que realmente valha a pena, que essas pessoas vão carregar consigo para sempre. E aí eu pensei em alguns tópicos aqui de como a gente deixar um legado duradouro. E a gente vai entender que isso mexe muito mais com a nossa essência interior do que com as coisas que estão ao nosso redor. Para deixar herança é fácil, eu conquisto, eu compro, eu distribuo, mas o legado, ele começa no meu coração, na minha mente. Não tem como eu deixar algo que eu não sou. E aí é o nosso primeiro desafio. Uma herança eu tenho, um legado eu sou. E aí eu pensei em alguns tópicos aqui. O primeiro deles a gente encontra lá em Salmo 90, no verso 12, quando ele diz assim, o salmista, olha que interessante: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. E aqui eu entendo no primeiro tópico que para eu deixar um legado duradouro, eu preciso ter uma vida de propósito. Ensina-nos a contar os nossos dias, de modo que alcancemos coração sábio. Ou seja, eu não posso viver de qualquer jeito. Eu tenho que ter uma vida com propósito, focada nos princípios e valores eternos da palavra de Deus. Só assim eu vou construir algo de valor, realmente de valor. O segundo tópico que eu quero compartilhar com vocês, a gente encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, quando Paulo diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O segundo tópico que eu listei aqui, seja um exemplo. Seja um exemplo de vida e principalmente daquilo que você carrega, daquilo que você prega. Em um outro texto ainda nesse pensamento que eu gosto muito e tenho como alvo de vida alcançar e chegar nessa estatura aqui, é quando Paulo diz lá em Filipenses, ainda no tópico de sermos um exemplo, quando ele diz assim lá em Filipenses 4:9, olha que texto, olha que altura espiritual que Paulo alcançou para poder dizer isso que eu vou dizer agora, que eu vou ler. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Uau! Que autoridade, que exemplo é esse? E o Deus da paz será convosco. Paulo está dizendo aqui, olha, o que vocês receberam de mim, o que vocês ouviram e viram, pratiquem isso. Me tenham como exemplo. Será que Paulo deixou um legado, sim ou não? Vamos caminhar um pouquinho nos nossos passos para deixar um legado permanente, para você ser lembrado para sempre. E o próximo tópico a gente encontra lá em Provérbios 22:6. Provérbios 22:6. Quando o sábio diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Claro que esse texto começa dentro das nossas casas, com os nossos filhos, e eu acredito que aí seja o maior desafio na vida de um homem e de uma mulher.
a sua casa, os seus filhos. Mas eu acredito que deixar um legado vai muito além da nossa casa. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Você é um modelo que se preocupa com a nova geração? Ou você fala assim, não é meu filho, não estou nem aí. Não, a gente precisa se preocupar com estes também, que não estão na alçada da nossa família, mas que podem ser influenciados com aquilo que nós temos para entregar, com aquilo que nós somos. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Você se preocupa com os jovens, adolescentes, que estão à sua volta, na sua vizinhança, na sua faculdade, sei lá, no seu meio de convívio? Deixar um legado e influenciar positivamente todos aqueles que estão ao nosso alcance, com princípios, com valores, com ética, com a verdade da palavra de Deus. E o último tópico, a gente encontra lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 45. 10:45. Palavras do Senhor Jesus, falando dele próprio. Marcos 10:45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muito. O quarto tópico: ame e sirva o seu próximo. Quando eu entendo que tudo aquilo que eu tenho recebido do Senhor não é para morrer em mim, mas para frutificar a partir de mim, eu começo a olhar ao meu redor e entender o meu próximo como alguém digno, necessitado do meu amor, da minha compaixão e do meu empenho para que ele seja melhor e se torne melhor a cada dia. Amar o nosso próximo, entender as necessidades. E isso é muito perceptível no ambiente igreja, comunidade. Por isso a importância, como diz o texto de Hebreus 10:25, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amar, o maior ato de amor que a humanidade já experimentou, a gente encontra lá em João 3,16, quando a Bíblia diz que porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu. O amor doa, o amor se preocupa com o próximo. Então, repassando aqui os nossos 4 tópicos para você deixar um legado permanente e nunca ser esquecido por quem você foi. Viva com propósito. Seja um exemplo de fé e integridade. Ensine a próxima geração e ame e sirva o seu próximo. Fazendo essas coisas, tendo esse estilo de vida, eu não tenho a menor dúvida de que você vai deixar um legado duradouro, algo que realmente tem valor para as próximas gerações. E aqueles que te conheceram vão lembrar de você com saudade, como alguém que deixou um bom exemplo nessa terra a ser seguido. Você será lembrado por bens ou por vidas transformadas? E eu quero finalizar com um texto que tem queimado no meu coração esses dias, que a gente encontra lá no livro de Gálatas 2, no verso 20, quando Paulo diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que se entregou por mim. Ele começa esse texto no verso 19 dizendo: estou crucificado com Cristo. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. O dia que a gente chegar nesse entendimento de que fomos comprados por alto preço e agora vivemos não por nós mesmos, porque nós morremos com Cristo, mas vivemos nele, por ele e para ele. Aí sim, nós seremos lembrados como homens e mulheres de valor, que deixaram legados eternos, porque viveram aquilo que pregaram, e mais do que ter, eram. Pense nisso, busque valores eternos para as próximas gerações, para que sejamos lembrados como pessoas que não somente falaram, não somente conquistaram, mas viveram aquilo que criam. E que o Senhor te abençoe.